Live do João. Boa noite, internautas, camaradas, amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas à Live do João, promovida pela Escola Nacional João Amazonas do PCdoB. Nesta noite, esta live é organizada pelo Núcleo Nacional de Ensino e Pesquisa sobre o Socialismo como Necessidade Histórica. Estamos hoje no comando da live, eu, Altair Freitas, historiador, diretor da nossa escola, secretário de organização do PCdoB da cidade de São Paulo, e o camarada Raul Carrion. Raul Carrion é historiador e dirigente do PCdoB no Rio Grande do Sul há mais de 50 anos, tendo sido preso político, foi torturado durante a ditadura militar, foi exilado, foi uma liderança estudantil e metalúrgica, além de vereador e deputado estadual pelo PCdoB. Carrion atualmente é membro da Comissão Política do PCdoB do Rio Grande do Sul, é integrante da Escola Nacional João Amazonas e da Secretaria de Relações Internacionais do partido. Boa noite, Carrion, bem-vindo. Boa noite, Altair, é uma satisfação estarmos aqui para tratar um assunto tão importante como o que vai ser tratado hoje, com a presença da professora Ana Lúcia Danilevics. Muito bem. Então, companheiros e companheiras, internautas, nós recebemos com muita alegria, com muito orgulho, aqui nesta live do João de hoje, a professora Ana Lúcia Danilevics, professora de Relações Internacionais do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, é doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em processos de integração na Ásia, Europa e América Latina, pela Universidade Leiden, da Holanda. Professora, bem-vinda, boa noite, novamente é uma satisfação recebê-la. E professora, para a gente começar aqui a nosso bate-papo, né, a nossa conversa, assim, nos últimos anos, a extrema-direita resgatou a velha, surrada e eficiente, com algum grau, indústria do anticomunismo, para atacar as forças progressistas e quaisquer personalidades que se opuseram e ainda se opõem ao neofascismo bolsonarista. Com um estigma, né? Basicamente uma ofensa, como um xingamento. Ainda na semana passada, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e sua família foram agredidos verbal e fisicamente, e a ele foi dito que ele era um comunista vendido. Professora, como a senhora interpreta esse tipo de guerra ideológica que a extrema-direita impôs ao Brasil durante um certo tempo e ainda tenta manter, tenta resgatar, tenta manter essa guerra ideológica, utilizando o comunismo como fantasma e atacando as pessoas que divergem delas como comunistas, né? Professora? Boa noite, Altair, boa noite, Carrion, boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer o convite da Escola Nacional e saudar, né, a iniciativa para que a gente possa discutir um pouquinho, estabelecer, né, novamente um debate sobre um tema tão importante e que talvez tenha sido, de uma certa forma, abandonado, vamos dizer assim, com o fim das grandes experiências socialistas, do campo socialista, com o final da Guerra Fria. Tá? Quanto à questão que tu colocas agora, eu penso que a gente precisa buscar alguns fundamentos, né, para tentar entender aquilo que parece ou que se apresenta como um discurso absolutamente distorcido e inconsistente, inclusive, quanto às definições que nós longamente já estabelecemos em torno desses conceitos e mais do que isso, né, dos movimentos políticos envolvidos em torno deles. Tá?
Veja, eu tenho um pouco de resistência inicialmente ao pensar que nós estamos sob uma guerra ideológica. Eu acho que a gente pode chegar, sim, nessa ideia, né? Alguns falam uma guerra cultural, mas eu acho que é preciso a gente resgatar, vamos dizer assim, a guerra real, né? O que, vamos dizer assim, quais foram as condições, os elementos formativos, né, de uma visão tão politicamente tão distorcida. Tá? Veja, eu acho que nós vivemos, na verdade, sob uma guerra econômica, sob uma guerra de informações, né, que diz respeito a justamente, e aí me parece o ponto-chave, né, aquilo que o exercício intelectual e político que nós temos que fazer, que é entender o funcionamento do capitalismo. Tá? Esta guerra econômica tem a ver justamente com o mau funcionamento do capitalismo, né? Com uma crise já iniciada lá atrás, nos anos 70, e que teve como alternativa justamente o neoliberalismo como doutrina e como estratégia. Por que eu estou resgatando esses elementos? Porque, na verdade, nós estamos falando de uma tentativa de reestruturação do próprio sistema capitalista, com o final da Guerra Fria, especialmente, e que produziu, e o Brasil está inserido nesse contexto, eu estou trazendo esse contexto mais amplo, porque é isso que nos permite pensar o Brasil, né? O Brasil, ele faz parte ou vive os efeitos dessa crise, tá? Que teve um aprofundamento dramático, pelo menos se nós resgatarmos aí as 3 últimas décadas. Tá? Nós estamos falando já de 30 anos do final da Guerra Fria e 30 anos de um modelo capitalista que não se reestruturou de uma forma capaz, né, de fazer com que o sistema, vamos dizer assim, se mantenha adequadamente a partir das suas finalidades. Então, o que nós estamos vendo, no final das contas, são níveis profundos de desigualdade dentro dos países, entre os países, tá? E um modelo baseado vamos dizer assim, num espólio, num tipo de exploração, né? Que está ligado justamente a essa ideia infinita de consumo e do estímulo permanente de consumo. Eu acho que nós estamos vendo o limite, tá? Deste modelo econômico, desta doutrina, vamos dizer assim, econômica neoliberal e das suas crises. Tá? E se nós formos buscar a partir de uma perspectiva histórica, nós vamos entender perfeitamente que essa profunda crise ela não pode ser resolvida com reformas superficiais, né, com políticas pontuais ou conjunturais, e que e que as reações, né, elas acabam refletindo justamente este campo fértil, né, para o resgate de projetos políticos nos marcos do capitalismo, né, que justamente, né, tem essas características. Se nós voltarmos lá à Grande Depressão dos anos 30 e tentarmos explicar a emergência do fascismo, nós vamos ver que foi justamente em função do esgotamento do neoliberalismo sob a doutrina e estratégia liberal, né? E eu acho que, embora guardadas todas as diferenças, né, todas as complexidades adquiridas aí ao longo do processo histórico, nós estamos vendo novamente, né, um processo reativo, né, nos marcos do capitalismo, no espaço ocidental, né, onde essa crise ela
ela é profunda, né, e que permite, então, que esses projetos, com uma resposta fácil a um problema complexo, né, de uma certa forma consigam atingir, né, de alguma forma assim, a percepção ou o sentimento das pessoas, né, como uma alternativa de superação dessa realidade. Agora, isso tem 2 níveis, né? Eu acho que a gente precisa entender isso a partir daquilo que vamos dizer assim, projetos políticos que efetivamente cheguem ao poder e tentem estabelecer ali uma estrutura que permita, né, a implementação e desenvolvimento desse projeto, e um discurso, né, um discurso também fácil, um discurso que, na verdade, sustenta um pouco esse projeto político, esse projeto de poder, de grupos, no caso brasileiro, que não me parecem assim tão sólidos no que diz respeito ao projeto em si, né? Me parece uma grande aventura, mas que efetivamente causou prejuízos importantes ao país, né? Então, até que ponto esse discurso vai se manter ou vai ter uma ampla aderência social, eu tenho muitas dúvidas. Por quê? Porque os problemas reais, né, aquilo que as pessoas sentem diariamente em relação à sua ausência vamos dizer assim, elementos básicos de sobrevivência, o retorno da fome ao nosso país, tudo isso pode não ser, este discurso pode não ser tão eficiente àqueles que realmente vivem profundamente essa crise, que são as camadas, evidentemente, mais pobres da sociedade, sem acesso ao emprego, né, tendo que se submeter a essa nova ordem do trabalho precário, e por aí vai, né? Então, eu acho que a gente precisa entender, voltar um pouco mais e entender essa estrutura, né, que é fundamentada justamente no que eu entendo como não só, né, a crise de um sistema que não conseguiu se reestabelecer plenamente, ainda que um campo socialista tenha deixado de existir, e que justamente acaba desaguando vamos dizer assim, numa ação extremamente violenta, né, em relação a outros países, e violenta mesmo, violenta patrocinando guerras, violenta patrocinando instabilidades, violenta no sentido da usurpação de recursos, quase que refundando uma estrutura neocolonial. Tá? Então, isso permite essas aventuras que nós observamos, ou seja, se a social-democracia não conseguiu, com suas reformas, responder aos grandes problemas complexos e estruturais que as sociedades capitalistas viveram e vivem, né, há um campo fértil para esse tipo de projeto. Então, eu acho que nós precisamos fazer esse resgate, precisamos fazer uma crítica desse processo, especialmente, né, a evolução política no nosso país ao longo desses últimos 30 anos. Muito bem, professor. Essa contextualização histórica ela é sempre essencial para a gente buscar compreender os fenômenos, né? Sem esse resgate da história, a gente analisa o fenômeno de modo muito superficial. Mas antes de passar aqui para o nosso camarada Carrion, eu queria primeiro pedir para todo mundo que está acompanhando a live, e tem bastante gente acompanhando, pessoal, senta o dedo no curtir, sem dó, curtam, compartilhem nas vossas redes sociais esta live sensacional de hoje. E eu quero destacar aqui algumas figuras ilustres, professora e Carrion. Nós temos aqui a nossa companheira Ilka Bichara, que é diretora de formação da Fundação Maurício Grabois. Ilka, um abraço. Nós temos o gaúcho, nosso Getúlio Vargas, tinha que ser gaúcho, né? Getúlio Vargas, que é o presidente da CONAN, a Confederação Nacional
de associações dos moradores, temos diversos secretários e secretárias de formação de vários comitês estaduais, daqui a pouco a gente cita o nome de alguns deles, o pessoal que está por aqui, e tem, assim, já alguns comentários, né? O nosso camarada da Bahia, Antônio Barreto, por exemplo, está aqui dizendo, né? De certa forma, a questão do anticomunismo que volta à tona traz também uma oportunidade para o debate sobre o que é o socialismo e o comunismo, que é exatamente aqui o sentido dessa live. O Thomas Nascimento, não há socialismo sem ditadura do proletariado, fundamento marxista-leninista. O Alexandre Rafael, porque o capitalismo é um parasita, ele abstrai a exploração do trabalhador e manufaturas até degradar. Então tem vários comentários também, a turma vai comentando aqui, a gente vai, ao longo da live, destacando alguns desses comentários e passo para o nosso camarada Carrion. O som, Carrion. Garoto novo e experiente, né, Carrion? É isso. Em primeiro lugar, a minha saudação à professora Ana Lúcia. Tive a oportunidade de fazer com ela especialização em história afroasiática. Ela foi a minha orientadora, eu fiz um texto de conclusão, como se faz, sobre as reformas econômicas na China, né? Então, foi muito proveitoso aquele trabalho que nós temos com a professora. E depois tivemos a oportunidade de juntos irmos visitar com outros companheiros a República Popular Democrática da Coreia, uma bela delegação. Passamos uma semana muito rica lá, e a professora também acompanhou esse trabalho. Bueno, Ana Lúcia, queria te fazer assim um questionamento. Uma vez eu estava numa atividade com a camiseta do nosso partido, o PCdoB, né, e dizia, PCdoB é o Partido do Socialismo. E aí, um cidadão, né, de outra força política, não importa, veio conversar meio espantado assim, né, e disse, mas vem cá, tia, o PCdoB é o Partido do Socialismo ou é Partido Comunista? Né? E, evidentemente, aquilo coloca uma questão para nós. Né? O que é o tema de hoje? Né? Do ponto de vista do Marx, do Engels, do Lenin, né? O que diferencia o socialismo do comunismo? O que é o socialismo? O que é o comunismo? Então, gostaria que tu, né, desse umas opiniões, umas ideias sobre esse que é um questionamento de muita gente, né? É uma questão que preocupa muito. E, às vezes, até os comunistas, né? Alguns, né, mais novos e tal, têm dúvidas sobre essa questão e eu tenho certeza que tu podes ajudar a esclarecer muito estas questões. Obrigada, Carrion, pela pergunta. Acho que esse é o nosso foco de discussão hoje, né? Mas que, evidentemente, nos permite fazer uma análise mais ampla, né? E tentarmos nos entender também como sociedade dentro dessa discussão. Né? É claro que a gente não tem aqui o tempo nem as condições de fazer uma análise mais profunda, mas evidentemente que o resgate desse estudo me parece muito importante, justamente pelo que inicialmente nós conversávamos, ou seja, há uma completa incompreensão, e aí eu me refiro a uma percepção social mais ampla sobre isso, né? Sobre o que é o socialismo, o que é o comunismo, e eu diria mais, eu acho que até uma parcela da esquerda há uma certa incompreensão. Né? Então, veja, eu acho importante que a gente resgate a perspectiva não só histórica dessa discussão, mas especialmente teórica. Né? E, para isso, a gente precisa, evidentemente, resgatar
o marxismo, resgatar os escritos de Marx e Engels, resgatar o debate que estabeleceram, né? Sejam as ideias importantes sobre determinadas conjunturas, sobre determinados eventos específicos, né, que eu acho que são, enfim, ideias certamente valiosas para a gente explicar a realidade, seja, vamos dizer assim, pensar sobre aquilo, sobre a partir de, vamos dizer assim, de uma forma para além daquilo que a discussão original, vamos dizer assim, se equivocou ou não exatamente correspondeu à evolução histórica, né? A grande contribuição de Marx e Engels, né, no meu entendimento, é justamente este referencial de análise, né, da realidade a partir justamente dos seus enfoques social e econômico. E aí eu me refiro justamente ao materialismo histórico como vamos dizer assim, esse fundamento teórico, né? E mais do que isso, né? Como contribuição, uma análise profunda e complexa do funcionamento do capitalismo. Este é o ponto de partida para a gente pensar o socialismo e o comunismo, né? E mais ainda, uma proposta, ainda que superficial, ainda que não tão desenvolvida, o foco de estudo de Marx e Engels foi justamente o funcionamento do capitalismo, mas, ainda assim, alguns escritos em torno do que nós podemos entender como um projeto político, né? E o manifesto, né? O manifesto ele é a materialização disso, tá? Então, veja, eu acho que a primeira grande questão é o seguinte: nós precisamos retomar os estudos. O marxismo, o materialismo histórico como fundamento teórico, analítico, foi, de uma certa forma, abandonado. Hoje nós vemos assim que conceitos-chave para que nós possamos entender a realidade concreta foram abandonados. Hoje nós não falamos mais em relações de produção, nós não falamos mais em classe social, nós fomos... Veja, o debate dentro da própria esquerda, de uma certa forma, foi abandonando aquilo que de mais precioso nós temos para pensar as transformações sociais, tá? Evidentemente, pensando justamente no que é ser de esquerda, né? Então, voltando um pouquinho a uma questão mais original, vamos dizer assim, eu acho que ela nos diz muito e já começa a responder a tua questão, né, Carrion? Como é que Marx se referia ao comunismo? Eu vou começar por aí, né? De uma maneira geral, ele, nos seus escritos, deu 2 sentidos ao comunismo. Um primeiro sentido, e esse que me parece muito importante, de ser recuperado, né, vamos dizer assim, o comunismo como um movimento político da classe trabalhadora, né, atuante justamente na sociedade capitalista. Nós estamos falando, então, né, de um movimento ligado, e aqui tem uma outra questão que me parece fundamental, e veja, eu não estou me referindo especificamente ao pensamento dentro do partido, mas sim dentro de uma visão de esquerda, né? Nós estamos falando de um movimento que está ligado essencialmente àquilo, à classe que possibilitaria
que poderia objetivamente produzir alguma ruptura com com a estrutura capitalista vigente, com o status quo, né? Então, né, eu volto à questão, nós precisamos, né, recuperar essa relação, essa compreensão e o debate considerando a classe trabalhadora. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Tá? Nós temos isso hoje, nós banalizamos a nossa visão de uma forma tão absurda em relação ao trabalho e à classe trabalhadora, que muitas vezes não choca até indivíduos autodeclarados de esquerda, por exemplo, a condição de trabalhadores dentro do trabalho terceirizado. É impressionante como me parece que esse debate, de uma certa forma, foi desvinculado a ideia de uma classe de vanguarda, né? De uma classe que realmente é atuante no sentido de produzir as transformações. Tá? Por quê? Porque é ela que produz. Tá? E um segundo sentido, e veja, Marx, inclusive, no manifesto, até eu destaquei uma frase que eu acho interessante, diz o seguinte, né? Os comunistas não formam um partido separado e oposto a outros partidos da classe trabalhadora. E não têm quaisquer interesse à parte daqueles do proletariado como um todo. Então, esse é um sentido muito importante. E o comunismo, como um movimento político, ele diz respeito à classe trabalhadora. Tá? E um segundo sentido, que também está em Marx, é justamente o comunismo como uma forma de sociedade que a classe trabalhadora criaria através da sua luta. Tá? Então, vejam, aqui nós temos, na verdade, uma ideia. O comunismo é um movimento político e ele traduz um projeto de sociedade. A questão e me parece que um pouco a confusão que se faz é a partir da ideia de que se alcançamos ou se tivemos alguma experiência real comunista. Eu diria que não. Não atingimos, não superamos, né, formas anteriores de organização social e produtiva, né, para atingir esta sociedade ou esta, vamos dizer assim, esta forma de sociedade comunista. Né? Não tivemos essa experiência. Agora, depois de 17, e principalmente, eu estou tentando pensar um pouco sobre o ponto do debate, né, e conceitual, depois de 17, e fundamentalmente com a criação da Terceira Internacional Comunista, tá, os partidos, né, os partidos comunistas, eles se empenharam ali em um conflito bastante intenso com outros partidos da classe operária, e aí o termo comunismo ele vai adquirir um sentido, vamos dizer assim, mais concreto em torno da necessidade de uma forma, de uma ação revolucionária, e aí, então, visando a derrubada violenta do capitalismo. Mas aí, sim, aí a gente vai perceber um pouco a dissociação em relação ao socialismo, porque aí, sim, né, o debate se aprofunda em torno da ideia de que o socialismo ele é uma etapa, ele é um estágio, ele vai se comportar como uma fase na qual, né,
na qual vai haver um movimento importante de mudanças gradativas e progressivas, né? e que vão na qual o Estado e, enfim, né, a sua atuação organizaria esse processo de ruptura. E vejam, né, nesse sentido, essa etapa do socialismo ela é uma etapa mais radical, né, do que seria, né, esta sociedade projetada comunista. Né? Ao longo do debate, nós vamos ver que, e aí se nós pensarmos, né, a partir da discussão de Marx e Engels, né, a partir do século XIX, evidentemente eles estavam observando o seu tempo, eles estavam observando ali os dilemas resultantes do processo de modernização capitalista a partir da industrialização. Né? A ideia, né, entre esta diferença entre socialismo e comunismo ainda era, em termos conceituais, ainda era algo tênue, mas a revolução, a experiência da Revolução de 17 e a construção de um Estado socialista, isso transformou esse debate, né, e colocou esses conceitos em dimensões distintas, porém relacionadas, evidentemente, como etapas a serem cumpridas, né, no processo de transformação, de ruptura ao capitalismo e transformação desta sociedade. Né? Então, o socialismo, nesse sentido, ele é, sim, um regime de tipo marxista. Né? Eu diria que aqui a teoria marxista foi colocada em prática pela primeira vez, fundamentalmente no que diz respeito, agora, então, ao socialismo, não só como um movimento, né, norteador do ideário comunista, ou muitas vezes até confundido com ele, mas sim, né, como uma experiência real de conquista do poder. Então, aqui a gente tem uma realidade, né, que vai definir, evidentemente, que vai influenciar as concepções teóricas e conceituais do debate do marxismo-leninismo. Né? Porque justamente é interessante, quando eu falei das concepções ou das ideias que poderiam ter sido equivocadas no debate proposto por Marx e Engels, como, por exemplo, de que essa ruptura aconteceria no centro do capitalismo desenvolvido. E aí o Lenin vai justamente trazer a ideia de que a revolução poderia acontecer num espaço, vamos dizer assim, em espaços não necessariamente industrializados. Né? O Engels enfatizava, inclusive, que a revolução seria europeia e simultânea. E o trabalho do Lenin, especialmente quando ele aprofundou o debate em torno do capitalismo, vejam, né? Porque, em tese, é isso que o Lenin vai fazer com a discussão em torno do imperialismo como etapa nova do desenvolvimento capitalista. Ele vai justamente argumentar que o aumento das desigualdades poderia levar a revolução a um país em específico ou um grupo de países. E olhem que interessante, porque, na verdade, a revolução ela vai acontecer justamente na periferia desse centro. Tá? E aí nós não vamos ter um socialismo, nós vamos ter socialismos
nascidos da experiência real, concreta, daquelas sociedades que fizeram suas revoluções, suas rupturas, seus processos de ruptura com o sistema capitalista. Tá? De maneira geral, a gente realmente pode caracterizar o que seria a experiência histórica concreta, nos permite caracterizar os regimes marxistas-leninistas de forma conceitual, vamos assim dizer, apesar de experiências muito particulares e de especificidades também importantes no processo de organização da própria, vamos dizer assim, da própria visão que essas sociedades terão de si mesmas. Tá? Vem aqui o elemento, a questão nacional, que é importante ser observada também nos processos, na implementação dos regimes marxistas-leninistas. Tá? Mas, de uma maneira geral, a gente pode observar algumas características, né, que definem o socialismo. Tá? Como, por exemplo, a experiência de um partido único ou de um partido hegemônico, né, dentro de uma frente política, de uma frente político-partidária, vamos dizer assim, que se associa ao aparelho estatal e que vai exercer uma espécie de orientação da sociedade nesse seu processo de transição, né, ao comunismo. Tá? Aqui a dimensão política ela é muito importante, ela é dominante, diferente do capitalismo. Uma economia organizada segundo o princípio do planejamento econômico central, ao contrário do capitalismo, né, no lugar do mercado como organizador do funcionamento econômico, propriedade coletiva dos grandes meios de produção, estatização dos bancos, do comércio exterior, uma sociedade incorporada num organismo único, né, com políticas graduais de eliminação das desigualdades. Não se trata de eliminação de classes, mas eliminação das desigualdades, diminuição das desigualdades. Tá? E aí a ideia de universalização das políticas. Vejam, universalização das políticas. Tá? Sociais, como educação, saúde, habitação, transporte público, emprego, lazer. Tá? Ou seja, a promoção do desenvolvimento social. Portanto, nós estamos falando de uma ruptura, de uma revolução que é especialmente uma revolução social. Tá? Então, de forma geral, o socialismo ele tem essas características, e essas características elas são características observadas naqueles estados revolucionários que, portanto, implementaram regimes marxistas-leninistas, portanto, socialistas. Tá? Vejam, então, nesse sentido, a gente consegue, a partir da experiência histórica, né, do processo, da análise da estrutura, definir esses conceitos. Tá? E é tão interessante porque esse pensamento ele é garantido, ele é oferecido pelo materialismo histórico. Tá? E é algo assim, de uma certa forma, simples, a gente pode dizer, quando nós nos apropriamos exatamente desta visão, né, desta visão teórica, analítica, explicativa, com aquilo que é o fundamento primeiro do materialismo histórico. E olhem que interessante, o que o Marx, e aqui me parece a grande sacada, aqui me parece a grande contribuição do pensamento de Marx e Engels, né? E tão duradoura, tão complexa, tão estruturada. O que ele vai nos dizer? Algo que o debate
ao longo do século XX, especialmente a partir dos anos 60 e 70, eu acho que, de uma certa forma, distorceu e gerou vários marxismos. Tá? Mas o que, em fundamento, Marx diz? Ele diz o seguinte: a estrutura econômica da sociedade, constituída de suas relações de produção, é a verdadeira base da sociedade. É o alicerce sobre a qual se ergue a superestrutura jurídica e política e ao qual correspondem formas definidas de consciência social. Ou seja, em outras palavras, ele está nos dizendo, isso não é um determinismo econômico. Ele está nos dizendo que a vida material da sociedade define a consciência que essa sociedade tem de si mesma. As suas formas produtivas definem a consciência que essa sociedade tem de si mesma, no plano jurídico, político, ideológico, cultural. Tá? E ainda, se nós pensarmos um pouco além dessa, vamos dizer assim, dessa análise, né, que o Marx faz, né, ele diz o seguinte: as relações de produção da sociedade correspondem a uma determinada fase do desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. Ou seja, o modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social, política, de uma forma geral. Né? Ou seja, no momento em que as forças produtivas da sociedade entram em conflito com as relações de produção existentes e passam a dificultar essas relações de produção, abre-se espaço, abre-se a época da Revolução Social. Então, na verdade, ele está aqui, de uma certa forma, nos explicando onde estão os fundamentos, o que nós temos que observar, o que nós temos que analisar, o que nós temos que entender. Nós não podemos partir de uma percepção ideológica para entender a estrutura, porque a ideologia é resultado dessas relações. E vejam, para além disso, ainda nos deixa muito claro, né, que as forças produtivas, elas não são só ferramentas, máquinas e fábricas, mas a força de trabalho, as habilidades, o conhecimento e a experiência e outras faculdades humanas usadas no trabalho. E quando a gente analisa, por exemplo, aquilo que sustentou os regimes marxistas-leninistas, nós pegamos, por exemplo, a própria experiência soviética como a primeira grande experiência russa, a Revolução Russa e soviética, nós vamos ver justamente que aquilo que define o homem, a visão dessa sociedade, a ideia do homem novo, tá? É justamente, né, o homem como cidadão, o homem como produtor, o homem comunista. Tá? Evidentemente, teriam inúmeros aspectos que nós poderíamos desenvolver, mas eu tentei, de uma certa forma, assim, a partir do debate, a partir da evolução conceitual, marcar essa diferença que hoje nós entendemos, né, e que está fortemente marcada justamente pelas experiências, pela construção dos regimes socialistas que nós observamos aí ao longo do século XX. Tá? Fantástico, professor, assim, excelente o resgate dos conceitos
essenciais, né, de Marx e Engels, sobre isso, para a gente poder compreender, né, esse processo de transformação. Mas eu queria, professor Icarrion, fazer um destaque aqui, que nós temos um público aqui bastante interessante, mas eu queria homenagear todo mundo que está na live pela participação de uma camarada. Repare, eu recebi aqui da nossa camarada Clélia, do distrital, de um dos comitês distritais aqui da capital, o comitê distrital de Hermelino Ponte Rasa, a seguinte notícia, que nós temos uma companheira, a Lucimara Feliciano, está internada no Hospital Hermelino Matarazzo e mesmo assim entrou aqui na live, está assistindo do leito. Inclusive, a Lucimara colocou aqui uma mensagem, que estava lá com uma dificuldade, mas a Lucimara, eu espero que esteja ainda conseguindo participar, queria, em nome da Lucimara, homenagear e agradecer a participação de todo mundo que está aqui acompanhando. Eu ia lançar um desafio para os nossos participantes aqui, da gente chegar em 200 curtidas. Nós já superamos as 200 curtidas, então eu renovo o desafio. Vamos ver se até o final da live a gente chega em umas 220 curtidas. Então, o pessoal que está aqui assistindo, senta o dedo aí na curtição e vamos continuar compartilhando, que o negócio aqui está bem bacana. Agora, professora, sim, alguns comentários interessantes aqui. O companheiro Sidney Silva, ele escreveu aqui: comecei a ler Marx, Engels, Lenin durante a pandemia, quando ouvi um conhecido chamar o Dória de comunista. Foi libertador saber o que é, né? E o Nildo Cabral concorda aqui, né, com suas colocações. Verdade, não há comunismo sem antes existir a transição no capitalismo do poder exercido pela classe trabalhadora, denominado de socialismo. O Alexandro Esgobin: gasto bastante tempo a explicar o que é socialismo e comunismo para meus alunos e alunas. E é um tempo muito bem gasto, claro. O Ricardo Tristão, do Espírito Santo: essa pergunta do porquê do PCdoB ser o partido do socialismo é clássica. Acho que em todo o país isso acontece. Aqui no Espírito Santo também já fomos perguntados do porquê disso. Então, são um conjunto de colocações dos companheiros e companheiras que estão aqui animadamente participando. Eu vou ler um último aqui do nosso Francisco Livino Noronha, professor Neto, aqui de São Paulo. Neste contexto de guerra cultural, pode-se dizer que a luta de ideias assume novo significado, que requer ousadia e novos métodos de ação no sentido da luta pelo socialismo. Obrigado, Neto. Professora, diante disso, né, nós, né, Carrion um pouco mais avançado nas têmporas dos cabelos brancos, com mais tempo de luta, mais tempo de peleia, né, Carrion? Eu sou da geração que cresci ouvindo o seguinte: China comunista, União Soviética comunista, Vietnã comunista, Cuba comunista. Existe, professora, algum país comunista do ponto de vista das suas relações de produção, do ponto de vista da sua estrutura? Ou isso é mais um jargão que é utilizado no sentido desde a Guerra Fria em especial, no sentido da luta de ideias, do combate às forças transformadoras, às forças revolucionárias? Como é que a senhora enxerga isso? As experiências socialistas, elas construíram um novo tipo de sociedade. Tá? Eu não tenho dúvida em relação a isso. E quando eu me refiro a um novo tipo de sociedade, eu estou pensando num modelo civilizacional. Tá? Nós estamos falando de uma transformação que não é apenas no nível, vamos dizer assim, político, administrativo ou do planejamento econômico. Nós estamos falando que, para que isto funcione, esta sociedade precisa ser profundamente transformada
numa espécie de um novo sistema de ética, vamos dizer, de um código de procedimento surgido dessa experiência real, né? De uma vida social transformada. Isso foi produzido pelo socialismo. Isso foi produzido pelo socialismo, pela experiência real. Mas é essa sociedade que, como, vamos dizer assim, forma, no sentido como forma social, é essa sociedade que estaria se preparando para a superação desta fase, para uma sociedade desejada, vamos dizer assim. Eu acho que a experiência real do socialismo hoje nos permitiu entender que há uma etapa importante de transformação que o socialismo precisa produzir. Porque, caso contrário, nós voltamos a um debate pré-marxista, vamos dizer assim, do socialismo utópico, um debate dentro do próprio debate anarquista, né, de que é possível transitar direta e bruscamente. As sociedades não se transformam assim. As revoluções socialistas foram acompanhadas de revoluções culturais, de uma nova percepção social. Tá? Então, e Marx já nos diz que isso é uma experiência da modernidade, ou seja, embora, evidentemente, não tratei disso, embora o debate ou a discussão sobre comunismo possa ser observado lá em Platão, Tomás Moros, o próprio cristianismo, né? Tem autores que vão fazer uma história do comunismo, né? Mas do que nós estamos falando? Nós estamos falando do pensamento a partir daquilo que a modernidade produziu. É sobre isso que Marx e Engels se debruçaram. Né? Tanto que em alguns aspectos foram mal entendidos quando eles diziam, olha, as sociedades elas precisam avançar na direção do capitalismo, o capitalismo ele rompe estruturas arcaicas para que, então, essa sociedade possa evoluir em direção ao socialismo. Né? Então, eu acho que eu não vejo mal nenhum da gente pensar na União Soviética comunista, nem na China comunista, nem em Cuba comunista, porque, no final, se nós tivermos clareza sobre isso, né, sobre essa realidade histórica, de que o socialismo é uma etapa de transição e de ruptura, é o socialismo que fez a ruptura, historicamente falando, de transição, de transformação dessa sociedade para uma sociedade desejada. Qual é a palavra-chave aqui, me parece? O bem-estar. Tá? E o socialismo foi tão confrontado, ele foi tão hostilizado, porque produziu um modelo societal de um novo tipo, né? Porque ele produziu justamente, na sua etapa, um estado de bem-estar social. Que o Ocidente teve que imitar a seus moldes para que essas revoluções não fossem acontecendo no seio, né, dos seus estados nacionais. Tá? Não durou muito, mas foi uma forma de confrontar o sucesso desse novo modelo societário. Tá? Então, eu penso que, se fizermos as definições conceituais adequadas, entendermos o que significa cada uma dessas realidades, cada uma dessas revoluções, as suas condições, né? E mais do que isso, que o que encerrou em 91 foi um campo
e não socialismo como experiência, tá? E que o socialismo é uma experiência muito jovem, historicamente, 2017 fez 100 anos, o capitalismo tem 5 séculos, tá? A gente, sem sombra de dúvida, pode usar o termo sem que isso seja um erro, né? Porque, no final das contas, nós estamos falando na sociedade desejada que União Soviética, Cuba, China, Coreia, Vietnã, enfim, né, as democracias populares do leste europeu, as experiências do Oriente Médio, da África e latino-americanas, né, teriam sido teriam produzido um salto qualitativo nessa direção. Tá? Então, é isso. Eu não vejo... Engels discutia isso. Engels não via a diferença tão expressiva, mas, num dado momento, e a partir das lutas políticas, dos debates políticos, ele passou a entender que havia essa diferença, né? Mas que nós estamos falando de processos combinados, de processos entrelaçados, vamos dizer assim, né? Socialismo para o comunismo. E o comunismo não deixou de existir, evidentemente, como um movimento político, né? Como uma perspectiva daqueles que, evidentemente, se opõem ou têm, vamos dizer assim, tem uma ação direcionada e crítica ao capitalismo. Meu único grande problema é o momento em que a esquerda autodeclarada deixa de criticar o capitalismo. Aí sim a gente tem um grande problema conceitual aí, né? É isso. Muito bem, professora Raul. Só antes de você falar, primeiro assim, eu tinha lançado o desafio de 220, nós chegamos aqui a 239, 241 curtidas. Então, um negócio assim, o pessoal engajou mesmo, né? E aqui citar alguns comentários. E se vocês estiverem ouvindo aqui uma cachorrinha latindo, eu tenho 4, então aqui não tem jeito. Eu queria aqui, primeiro, o Marcos Belmonte, professora. Ele está colocando aqui, minha professora na FAPA, sempre uma aula. A Jussara Barbosa, de Pernambuco, mais do que necessária a disseminação desse debate das redes e nas ruas. Infelizmente, o projeto neofascista alcança as grandes massas por oportunismo, conformismo e também falta de conhecimento. E a nossa camarada Francis Zenaide, que é secretária de formação do PCdoB da Paraíba, comenta aqui, o debate de ordem do dia é de ordem do dia, pois os comunistas precisam estudar a realidade perversa em que o capitalismo nos impõe para transformá-la e avançar na luta. Carrion e professora, segundo as regras, as boas regras das lives, dizem os especialistas, elas não devem ultrapassar muito mais do que 1 hora. Mas nós vamos quebrar a regra, porque quem disse que continue dizendo. Mas nós vamos, então, para um último bloco, e eu passo aqui para o Carrion, para esse nosso último bloco. Carrion. Só nessa tua fala nós já chegamos a 255 curtidas, né? Que beleza, bueno. Que beleza. Então é isso, e o pessoal está firme, então pode passar um pouquinho de 1 hora, não tem problema. Mas eu queria comentar rapidamente, quando Marx e Engels eles assumem o termo comunismo, eles dizem, inclusive, o seguinte, hoje o termo socialismo ele está banalizado, os reformistas, qualquer um se diz socialista, e o termo comunismo é o fantasma que assombra a burguesia. Então nós resolvemos pegar esse termo, né? E depois o próprio Lenin, que eu acho que ele também desenvolve bastante o tema do socialismo, do comunismo, ele coloca, como a professora já pontuou aqui, que isso Marx já tinha dito, que não podemos passar diretamente do capitalismo para o comunismo. Então há uma transição. E essa fase transitória se chama de socialismo, né?
eu acho interessante aqui que, de certa forma, eu acho que a União Soviética houve uma deturpação, alguns teóricos, que transformaram o socialismo como que uma sociedade intermediária. Então, haveria o capitalismo, o socialismo e o comunismo. E, com isso, de certa forma, ossificaram a ideia de socialismo, né? Enquanto que a ideia marxista e do Lenin é de um processo ininterrupto de transformações que vão se dando para chegar ao comunismo. Se o socialismo é a primeira etapa do comunismo, penso, Ana Lúcia, que não podemos dizer que somos socialistas e somos comunistas, não é verdade? Não há uma contradição. Nós somos as duas coisas. É a compreensão de que há um processo. O socialismo não é um modo de produção intermediário. Nós temos um modo de produção capitalista e um modo de produção comunista. Mas nós temos uma transição, né, progressiva, que é o socialismo. Bueno, agora a questão que eu colocaria para ti. O Lenin, ali, eu acho que foi 22, 23, já compreendendo a luta dos povos, né, oprimidos, povos coloniais, semicoloniais, ele acrescenta naquela palavra de ordem do Marx e Engels, que diziam proletários de todo o mundo univos, e o Lenin acrescenta proletários e povos de todo o mundo univos, porque ele compreende que, além da contradição capital e trabalho, né, surge uma contradição com o imperialismo, que é a contradição entre os povos oprimidos e explorados e o imperialismo, os países imperialistas, né? Então ele acrescenta a contradição, né, do proletariado e da burguesia, a contradição entre os povos e os países, as metrópoles imperialistas, né? Bueno, visto esse aspecto, eu te perguntaria, como nos dias de hoje, que nós estamos vendo essa luta entre o chamado a unipolaridade, o unilateralismo, né, que é o domínio das grandes potências imperialistas ocidentais sobre os povos do mundo, e esta luta pela multipolaridade, que eu diria hoje que a luta anti-imperialista tem esta forma, assumiu essa forma, como, né, examinar esta questão, seja do socialismo, do comunismo, seja essa questão dessa contradição dos povos com o imperialismo nos dias de hoje? Eu penso que hoje nós estamos observando justamente os efeitos absolutamente negativos vamos dizer assim, das ofensivas, né, do final da Guerra Fria, que levaram ao fim da experiência socialista, tá? Ao fim da experiência socialista, melhor dizendo, ao fim do campo da União Soviética e do campo socialista. Tá? Por quê? Porque havia um equilíbrio. Em termos internacionais, nós tínhamos um equilíbrio fruto desta coexistência entre dois sistemas. Tá? Nós não tínhamos um conflito ideológico, nós tínhamos um conflito entre dois modelos de organização socioeconômica, dois paradigmas. Tá? O fim do campo socialista aparentemente eliminou um destes paradigmas. Veja, aparentemente. E aí nós entramos vamos dizer assim, aquelas crises já anunciadas, principalmente em termos de modelo do próprio desenvolvimento capitalista, elas se aprofundaram, e nós vamos ver um conjunto de crises sobrepostas em várias dimensões. Tá? A crise é a crise do Ocidente, é a crise do mundo, vamos dizer assim, da centragem de poder anglo-saxã e ocidental. Esta é a crise. Tá? Por quê? Porque nós realmente vimos
um aprofundamento não só da crise econômica propriamente dita, mas também de um aprofundamento de uma crise social e civilizacional. Ou seja, hoje o Ocidente ele decai progressivamente como um espaço não só de gerenciador das relações internacionais, tá? Mas como uma referência, tá? Àqueles estados mais jovens ou aqueles que, de alguma maneira, precisam encontrar, né, ou estabelecer as suas conexões internacionais. Tá? O mundo ocidental vive de uma carência absoluta a partir dessa realidade de um projeto. Não só. Isso é efeito do neoliberalismo nos países desenvolvidos e naqueles que importaram o modelo ou que tiveram, né, que acatar as regras. Tá? O neoliberalismo produz isso, ele produz essa desordem absoluta, né, em termos econômicos. Né? Não vou aqui elencar aqui todas as características, mas esta desordem ela produz uma profunda desordem social. O neoliberalismo traz uma agenda política, e essa agenda política ela funciona muito bem, pode funcionar muito bem nos países ricos, mas ela não funciona naqueles países que precisam ainda avançar em termos de desenvolvimento e fundamentalmente, no sentido de integrar, vamos dizer assim, as suas sociedades a todas essas dinâmicas. Tá? Então, nós temos assim não só um sistema econômico, mas um sistema político e social em declínio. Isso é importante a gente observar, porque muito mais, e aí eu vou também chamar para os conceitos, muito mais, me parece, tá? Algo a ser debatido, que uma atitude ou que uma posição imperialista, como foram os países imperialistas do século XIX, aqueles que estavam lá apoiados na modernização industrial, científica, tá? Muito mais do que isso. Me parece que os Estados Unidos e o Ocidente, de uma maneira geral, manifestam esse declínio pelo militarismo. É uma atitude permanentemente militarista. O Ocidente tem produzido internacionalmente a instabilidade e a guerra. As democracias liberais são as que fazem a guerra. Tá? E não importa se são republicanos ou democratas, eu diria que os democratas fazem mais guerra, inclusive. Isso é estatístico. Tá? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Tá? Porque este modelo político do Ocidente, né, ele não é um modelo que se sustenta para uma outra grande parte do mundo que demanda desenvolvimento, que precisa produzir não só uma ordem, uma normalidade interna aos seus estados, como também fomentar as suas capacidades. Tá? Então, a pergunta é possível outros modelos de desenvolvimento econômico nos marcos do capitalismo, vamos dizer assim? Eu acho que é justamente o que está acontecendo e que produziu, inclusive, iniciativas políticas bastante desafiadoras e, ao mesmo tempo, com condições muito sólidas de influenciar a realidade internacional. A que eu me refiro? Eu me refiro
a retomada, a reemergência da Rússia nos anos 2000. A Rússia não reemerge do nada. A Rússia não reemerge pelas mãos de uma pessoa. Tá? A Rússia reemerge porque ali existia uma experiência e uma cultura política que permitiu, de uma forma até relativamente rápida, a reorganização da sociedade russa sob seus próprios valores. A tentativa de reconstrução da sua própria identidade. Tá? A China, desde os anos 90, na sua ascensão pacífica, não me parece pretender o custo de uma hegemonia internacional. Ainda que Rússia e China tenham condições diferentes, em termos econômicos, tá? Políticos mesmo, a China tem um partido, que sateliza a orientação estatal. A Rússia não tem mais isso, tá? Mas tem uma vontade que me parece vem atraindo progressivamente uma boa parte do mundo em desenvolvimento, que agora nós chamamos mundo em desenvolvimento, chamávamos de terceiro mundo, né? Nós vamos abandonando os conceitos para falar da mesma coisa, tá? E que tendencialmente está deslocando, vamos dizer assim, o interesse político e diplomático para o que nós podemos considerar um mundo oriental. Embora nós estejamos falando de um imenso espaço euroasiático que vem se integrando, não em termos concretos, institucionais, embora hajam organizações importantes ali, exemplo da Organização para a Cooperação de Xangai, tá? Que só cresce e avança em termos de pautas, temas e interesses e adeptos, né? E quem pretende dialogar. Mas eu diria como referência, inclusive neste sentido, de como é possível estabelecer projetos nacionais que permitam que essas sociedades não sejam apenas financiadoras do desenvolvimento alheio, mas que elas possam se desenvolver. Há um novo discurso internacional que opõe, me parece assim, muito claramente, um Ocidente agressivo, violento e militarista em declínio a um Oriente dinâmico, polo econômico e com vamos dizer assim, um discurso, um programa que pode ser assimilado por países menores, por países ainda com demandas importantes. Padrões de relacionamento, padrões de cooperação. Vejam, o que eu vejo hoje? Eu vejo hoje um conflito que opõe uma visão predatória militarista a uma visão cooperativa desenvolvimentista. É isso que eu consigo hoje observar nos movimentos internacionais a partir, né, do avanço aí nas últimas 3 décadas, tá? Tentando sistematizar um pouco essa ideia. Tá? Então, vejam, valores, agendas que o Ocidente estabelece e impõe, muitas vezes, tá? Não estão sofrendo um processo de reação. Um processo de reação não, vamos dizer assim, não com pretensões de reestruturar ou de participar das dinâmicas econômicas ocidentais, mas de
organizar, estabelecer uma nova ordem econômica internacional, tá? Uma nova ordem, novos padrões de cooperação político-diplomática internacional. E mais ainda, a China, ela está bem apoiada na sua capacidade econômica, mas eu acho que a Rússia está pagando um preço muito alto por defender uma postura anti-neoliberal, anti-neoliberalismo. Está pagando preço com a guerra, inclusive. Com a guerra. Todos nós sabemos o que significa esta guerra na Ucrânia e o que provocou esta guerra na Ucrânia, o que provocou a reação da Rússia. Tá? Então, eu acho que nós estamos vendo emergirem não só forças econômicas, nós estamos vendo emergirem também modelos políticos e sociais, né, ou em reconstrução, que precisam ser observados, caso contrário, nós vamos nos afundar junto com o Ocidente, e aí eu penso especificamente no caso brasileiro. Tá? Devemos pensar fortemente no que será o nosso projeto nacional. Se temos um projeto nacional, o que queremos como nação, como sociedade, como país. Nós incorporamos o neoliberalismo econômico e as suas agendas. E não houve força reativa a isso. Não houve um projeto antagônico a isso. Houve acomodações a isso. Seja no sentido de garantir algumas reformas que não deixam de fazer parte da agenda neoliberal, ou seja, eliminar tensionamentos, políticas paliativas que eliminam tensionamentos, tá? E as dificuldades nesse sentido também abriram espaço para essas forças de extrema-direita aí que nós observamos ganhar volume de uma hora para outra, tão rapidamente a ponto de vencer uma eleição, uma figura nacionalmente pouco conhecida. Entendem? Vejam, a questão né, nós vamos olhar para esse mundo, para esse espaço mundial e para aquilo que estão anunciando, ou nós vamos continuar nessa esfera de influência que hoje é uma esfera em franca decadência. Tá? Isso não significa, evidentemente, nenhum tipo de rompimento diplomático, nem de relações econômicas, não se trata disso, se trata de projeto. Nós vamos continuar fomentando os acirramentos e os tensionamentos internos, ou nós vamos buscar novamente as nossas referências identitárias nacionais para superar os nossos problemas, que são muitos, estruturais, e que atingem de uma forma tão violenta a grande maioria da população brasileira. Tá? Talvez nós tenhamos que começar a nos repensar e nos repensar rapidamente. Tá? E fundamentalmente, o que efetivamente nós vamos apoiar e vamos dizer assim, dar suporte em torno de projetos, né? De projetos, são projetos circunstanciais, ou nós temos que estabelecer um amplo debate, né, com as forças que realmente sentem os impactos dessas crises todas, ou seja, nós não vamos, de novo, tentar retomar essa consciência, né, de que a classe trabalhadora é a produtora das mudanças. Né? Me parece que, de uma certa forma, uma esquerda mais intelectualizada, os estudantes, de uma forma
geral, muito preocupados com os problemas dentro da universidade, esqueceram que existe uma classe trabalhadora, né? Absolutamente confrontada por essa crise. Eu acho que o nosso debate ele é importante, ele vem dessa consciência, tá? Pensar o nosso país numa realidade internacional em mudança, tá? E que vejam onde está a mudança. A mudança está justamente nesses espaços que viveram experiências ligadas ao socialismo ou se mantêm como experiências socialistas, tá? Eu acho que é isso, e acho que me estendi também, peço desculpas por isso, porque me parece que o limite era 1 hora. Não, professora, sensacional. Aqui a gente brinca que quando a conversa é boa, a gente vai esticando mesmo. Então, assim, excelente contribuição. Eu gostaria de destacar, né, Carrion, que o PCdoB está consagrado no seu programa, e isso, evidentemente, é sempre polêmico com outras correntes à esquerda, né? Está consagrado no nosso programa, que se chama Novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, essa necessidade premente de fortalecer a nação como rumo para a construção do nosso socialismo, e que o agente político dessa transformação é o proletariado, né? Nós temos essa compreensão teórica com base na experiência histórica, na trajetória do movimento comunista, na trajetória das lutas dos povos, de que sem um proletariado organizado como força política, nós não vamos fazer transformação, e a tendência é continuar o país, o mundo, nessa seara do capitalismo que não oferece mais solução, como você colocou, né, Ana Lúcia? Não oferece mais solução para a maioria das pessoas do mundo, e vai se renovando, e vai ficando, e vai se perpetuando por mais um tempo. Então, essa é a nossa convicção muito poderosa, está consignada no nosso programa. Fortalecimento da nação, a construção do socialismo e o proletariado como esse agente histórico, esse vetor fundamental dessa construção. Companheiros, camaradas, amigos e amigas internautas, nós tivemos aqui um baita de uma live, uma baita live. Nós superamos as 300 curtidas, a gente foi lançando os desafios aqui, o pessoal foi ali potencializando esse trabalho. Nós temos lideranças do PCdoB aqui, que são muito expressivas em vários estados. Se eu for citar todo mundo, eu vou ficar meia hora lendo aqui a lista, mas em nome de 2 camaradas sindicalistas, eu quero saudar o proletariado que está aqui presente, a nossa militância e os internautas que são trabalhadores e trabalhadoras. Então, nós tivemos aqui 2 lideranças sindicais importantes, uma é o Ricardo Peixe, que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa dos Correios e Telégrafos aqui de São Paulo, e o camarada Zé Carlos Negrão, que é também diretor de um dos principais sindicatos aqui de São Paulo, que é o Sindicato dos Motoristas, o Sindicato dos Condutores do Transporte Público. Tem aqui o camarada Mário Fonseca, que é secretário de formação do partido no Mato Grosso do Sul, camarada Rosália, que é lá da comissão de formação do partido no Rio Grande do Norte, os companheiros e companheiras da Bahia, de Pernambuco, do Ceará. O Brasil está assistindo a gente, então tem os camaradas gaúchos aqui também, camaradas de Campinas. Nós somos informados que teve uma base de trabalhadores metalúrgicos que iam parar, se reunir para assistir a nossa live. Então, eu acho que a gente cumpriu hoje aqui um belo papel. E chama aqui o Carrion para suas considerações finais. E, professora, também fique à vontade após o Raul para, eventualmente, você fazer algumas considerações finais. Carrion. Microfone, Carrion. Está emocionado, Carrion? Acho desnecessário qualquer consideração, porque eu acho que o tema foi amplamente debatido. O registro aqui, nós já estamos em 315 curtidas, né? E certamente, posteriormente, esta live vai ser acessada por muitos camaradas, porque muitos em um determinado momento não podem assistir. Então, agradecer
a companheira, acho que podemos chamá-la de camarada Ana Lúcia, né, pela sua importante contribuição. Já em outras ocasiões, em encontros da escola, encontros de formação, ela já esteve presente, assim como o companheiro Paulo Vicentini, que certamente vai em alguma das nossas lives também contribuir, né, já se colocou à disposição. E deixar para ti que tens que, me parece que, já divulgar a próxima live, né, da nossa escola, e agradecer aí aos nossos internautas, né, que, ó, já entre falar em um minuto e outro, já estamos em 323 curtidas, né? Nós demoramos um pouquinho mais, nós chegamos nas 400 aí, né, mas vamos ter que encerrar porque o tempo, como diz o Olívio Dutra, ele diz assim, né, o tempo é infinito, mas o horário é limitado, né? Então, agradecer uma vez mais a todos, a todas e principalmente a professora. Professora Ana Lúcia? Não, apenas agradecer o convite, a oportunidade para que nós possamos trocar algumas ideias. Evidentemente que isso é um debate longo, um debate que precisa de tempo para ser amadurecido, mas que aqui se planta, né, uma semente importante e que possa produzir muitos frutos, né, para que nós possamos realmente avançar, né, como sociedade, avançar como humanidade, né, porque se trata disso também, né, nós estamos num tempo meio selvagem, eu diria, né, nós precisamos realmente resgatar os nossos valores. Agradecer ao Altair, ao Carrion, a companhia, né, nesse momento, e a todos que estavam nos ouvindo e participando, né, dessa discussão. Tá? Muito obrigada, até a próxima. Com certeza, professora. Até a próxima, porque nós vamos demandá-la ainda várias vezes, porque a contribuição hoje aqui foi sensacional. Essas lives, companheiros e companheiras, elas têm um papel importante no trabalho da Escola Nacional, que é o de debater temas profundos, que geralmente a gente debate em cursos fechados, cursos para militantes e quadros, né? Então, o sentido é a gente conseguir expandir o raio de alcance dessas ideias, desse nosso trabalho, dos temas que fazem parte do currículo da nossa escola, de modo mais ampliado aqui nas redes sociais, através da TV Grabois. Por isso que é fundamental que todo mundo continue assistindo, compartilhando, divulgando esse trabalho. E eu queria quebrar o nosso protocolo, antes da gente ir embora, primeiro anunciar que a próxima live, as nossas lives da escola, as lives do João, como a gente chama, né? As lives do João serão sempre às terças-feiras. E a próxima live será com o nosso camarada Raul Carrion, que está ali, nosso camarada Raul Carrion. A live será organizada pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa sobre o Partido Comunista, e ela terá como tema a reorganização do Partido Comunista do Brasil em 1962, que hoje tem sempre essa polêmica, né? PCB, PCdoB, PCB, PCdoB, afinal de contas, o que é, quem é, o que pensa. Então, nós vamos ter na próxima terça-feira, a live comandada pelo nosso camarada Caio, que está ali. Caio, acessa teu vídeo aí, Caio, por favor. Aparece aí na tela. O Caio é o nosso comandante da formação do partido na Bahia, e ele é o coordenador do Núcleo de Ensino e Pesquisa sobre Partido. Então, ele vai comandar. Acho que o Caio deve estar com algum problema, não está conseguindo acessar aqui a câmera dele. Então, fica todo mundo convidado, pessoal. Próxima terça-feira, 19 horas, a live do João, Núcleo Partido, sobre a reorganização do Partido Comunista do Brasil em 1962. Pessoal, boa noite, fantástico, show de bola. Um abraço para todo mundo. Professora, novamente, obrigado. Carrion, até a semana que vem. Abraços.